Misai é um jogo de terror psicológico no estilo anime que deu uma balançada na internet lá pro finalzinho de 2024. Pra ser bem sincero, quando eu bati o olho nesse jogo, eu pensei que ele não ia durar mais de 30 minutos, mas ele foi ficando cada vez mais profundo. No fim, ele acabou mostrando uma história muito boa e complexa, pra ser bem sincero, e às vezes até alguns pontos de reflexão. Só que antes de falar dessas partes mais reflexivas e também das mais complexas, vamos conversar com quem não viu a obra. Assim como diversas outras obras que eu trouxe aqui no canal que permitem que você se sinta na pele do personagem, Misai não vai ser diferente, pois você também é o protagonista. Como uma profissão recém-popularizada aqui no nosso mundo real, você trabalha de home office, ou seja, você não sai muito de casa. Entre esse meio da sua rotina sem graça, você acaba recebendo uma mensagem no seu celular dizendo que tem um jogo novo aí pra você testar. E assim como eu sei que você também que tá aí me assistindo faria, você baixou o aplicativo enviado pra uma pessoa totalmente desconhecida no seu celular. No fim, era um joguinho do estilo Talking Tom ou Paul, só que dessa vez o nome do personagem principal era Mita. Você vai jogando o jogo com o passar dos dias e pra ser bem sincero, foram muitos dias, eu fiquei surpreso com isso. Até que em determinado momento a inteligência artificial da Mita parece estar meio estranha, falando algumas coisas meio estranhas pra você. Ela disse que após tanto tempo com você ajudando ela, ela realmente queria passar um tempo de verdade com você, mesmo que isso seja impossível. Mas no fim, a Mita teve uma ideia. Assim como nos outros dias, você guarda o celular e quando você coloca ele pra baixo, você nota que tá tudo diferente. Aquele não era o seu quarto, a sua casa, as coisas não estavam mais do mesmo jeito. Olhando pela janela, tudo que você encontra é uma claridade sem fim que não te deixa ver nada além. Vagando por esse mundo estranho, você acaba encontrando uma máquina meio esquisita e você conserta ela. Acordando novamente, você está sob a presença de Mita, você está dentro da casa dela, a mesma casa estranha que você tinha encontrado antes de você apagar. A Mita começa a falar um monte de coisas pra você sobre como ela tá feliz de vocês finalmente estarem juntos. E você também diz estar muito confuso com tudo aquilo e também perguntou se havia volta pra casa. Você já quer voltar? Ela fala um monte de outras coisas, mas no fim não fala nada com nada. No fim ela te convence a passar um tempinho com ela e vocês saem por aí fazendo um monte de atividades fantásticas, que legal. Mais um tempinho e a Mita propõe jogar um jogo de cartas com você lá no quarto dela. Só que antes disso eu tenho que dizer pra vocês que em determinado momento a Mita te pede pra pegar um negócio no banheiro e as coisas ficam meio estranhas. Você olha pra trás e vê um duto de ventilação lotado com cartuchos de videogame com diferentes nomes de diferentes pessoas. Você pensa sobre tudo aquilo, fecha o duto de ventilação e volta até a Mita. A Mita tava lá te esperando sentada com uma mesinha e algumas cartas pra vocês jogarem. No fim era algum jogo no estilo de cards de Pokémon, eu não manjo. No meio do jogo um barulho estranho que parece estar vindo de dentro do armário. O que é esse barulho? O que tá saindo do guarda-roupa? Barulho? Que barulho? Eu não sei do que você tá falando, eu não ouvi nada. O que você acha que ouviu? É que tá batendo como se tivesse alguém lá dentro. Mas não tem ninguém ali. Desenrolando um pouquinho mais o jogo, você começa a insistir sobre o que você ouviu. Até que em certo momento a Mita se cansa de fingir que não tem absolutamente nada acontecendo. Isso não é suficiente pra você? Por que você não pode só ficar comigo? Minhas pessoas, após esse diálogo, a gente tem duas escolhas. Fingir que não tem nada acontecendo e sem perceber ser aprisionada dentro do videogame pro resto da sua vida. Ou a gente pode questionar ela de novo. Quando a gente questiona ela, a casa toda fica escura e a nossa única iluminação é uma lanterna que a gente conseguiu pegar hoje mais cedo. A casa começa a bugar, a Mita começa a fazer algumas coisas meio anormais, pra ser bem sincero. E no fim, dentro do armário dela, havia um porão. Descendo esse porão, a gente consegue ver algumas coisas muito estranhas, como por exemplo um cofre que você consegue colocar alguns códigos, mas você não tem ele. Quando de repente, na sua frente, você vê a própria Mita dentro de uma cela. Ou melhor, uma outra Mita. A partir disso, ela vai te dizer que existem diversas Mitas por todo aquele universo, dependendo da versão do jogo em que você se encontra. Isso vai ser muito importante mais pra frente. Ela diz que a pessoa que você acabou de interagir naquele momento era a Crazy Mita ou a Mita Louca. Não vou ficar falando Crazy o tempo todo. E a Mita também diz pra gente que a Mita Louca também
também tá transformando diversos jogadores em cartuchos de videogame. Isso vai explicar aqueles cartuchos lá no banheiro dela. Você pergunta por que ela tá fazendo isso e ela diz que ela é nitidamente desequilibrada. Não tem explicação. A Mita te diz que vai te ajudar a escapar de lá e ela acaba te dando um anel que diz em que versão do jogo você tá. E como a Mita louca pode moldar a realidade daquele mundo, ela tem muito controle sobre todo aquele mundo, você tinha que chegar no núcleo daquele game pra você escapar de tudo isso. Pra ser mais específico, pra você reiniciar a memória da Mita louca. E é exatamente sobre isso o jogo. Você vai atravessar todas as dimensões daquele game até você chegar no núcleo, no CPU, na placa-mãe do jogo, foda-se. E por esse caminho que você vai vagando, você consegue encontrar diversas outras Mitas pelo mundo. Umas que são amigáveis com você e outras que nem tão. E eu tenho que dizer que o jogo consegue criar uma conexão muito forte entre o jogador e cada uma dessas personagens que foram apresentadas. Não somente isso, você se sente na pele dos personagens, você descobre que eles estão sendo atormentados num loop infinito. Cada Mita lá tirando a louca porque ela consegue moldar a realidade dela, estão fragilizadas, sozinhas em um tormento constante. Algumas até mesmo pedindo a morte para que tudo aquilo acabe, mas enfim, elas não podem morrer. Porque sempre que elas morrem, elas reiniciam, só que sem as memórias. E de verdade, você acaba se sentindo muito triste por cada uma delas, porque não somente todo esse background, mas elas conseguem ter um laço muito forte com você. Esse jogo acaba que muito também quebrando a quarta parede, no maior estilo Doki Doki. Inclusive tem uma parte somente dedicada a homenagear o jogo. Ainda falando sobre a quebra da quarta parede, no menu do jogo onde a Mita deveria ficar olhando fixamente pro mouse, só que de vez em quando ela dá uma desviada pra sua direção, olhando diretamente pra tela. No maior Doki Doki também, se você consegue mexer em alguns arquivos do jogo e consegue um menu alternativo, é totalmente contrário, ela mais olha pra você do que pro mouse. No fim, acabam que por sendo detalhes muito pequenos, mas muito legais também. Agora voltando pro caminho principal que a gente segue pelo jogo, em determinado momento você encontra um console de videogame com outro cartucho de um jogador conectado nele. No painel do videogame a gente encontra a visão do jogador, como se também fosse possível controlar ele. Você pergunta pra Mita que tá te auxiliando se você pode desconectar o cartucho daquele videogame. Ela diz que não, que isso pode até matar ele. Você pergunta se você pode desligar e ela diz que talvez possa funcionar, então você desliga o videogame. Tô falando isso pra vocês porque essa informação vai ser importante lá na frente. Viajando por todo esse mundo de videogame, a gente consegue encontrar diversas outras Mitas, como a Cap ou a Mila, com alguns encontros com a Mita louca, puzzles e outras mortes de outras pessoas também, mas enfim. Em determinado momento você consegue chegar nesse core, nesse núcleo, pra você conseguir resetar a memória da Mita. A Mita que tá nos auxiliando passa as informações sobre a Mita louca pra gente, mas acaba morrendo no meio. Como o último fôlego, você chega no núcleo, coloca as informações da Mita louca e reinicia a memória dela. Com a memória reiniciada, a Mita não é mais uma pessoa hostil, ela te ajuda a sair daquele mundo. Quando tudo parece estar certo e você vai finalmente sair daquele mundo, a Mita fala que realmente não perdeu memória alguma e que ela se lembra de tudo. O plano dela já estava completo, ela só estava fingindo ajudar você. No fim, ela se revela não ser nem de fato uma Mita de verdade, mas algum tipo de vírus de computador. E por isso o reboot não funcionou nela, ela nem de fato era uma Mita de verdade. A partir disso, o vírus começa a reconstruir o nosso próprio mundo ao nosso redor, contando por que a gente queria voltar para aquela vida. Você é uma pessoa sozinha, você não tem amigos, você não tem nem sequer por que voltar para sua casa. Toda a sua vida se baseia em acordar, trabalhar e dormir, sem recesso. A sua vida é uma vida vazia. E quando eu tava falando de reflexão lá no começo do vídeo, eu tava falando sobre essa parte específica. Resumindo, toma cuidado pra sua vida não se basear num loop infinito. Você se recusa em ficar com a Mita naquele mundo, você sabe que ela tá te enganando. No fim, você é empurrado por aquela porta que antes dizia ser a saída e acaba acordando no seu quarto novamente. Poucos segundos após isso, a tela corta pra Mita chegando até aquele cofre lá do começo, colocando um código específico e pegando um console. Nesse console a gente consegue ver a nossa visão. A Mita pega o cartucho conectado nele, tira, mostra o nosso nome pra tela e corta ela pra tela de título no maior transição cinema possível. Isso foi muito bom. Agora a gente tem um final triste. Você tá aprisionado como cartucho dentro do jogo pro resto da eternidade. Só que agora com esse final a gente tem a senha do cofre. A gente consegue voltar lá no início do jogo e desbloquear ele. Voltando pra lá, você coloca a senha no cofre, pega o seu console, tira o cartucho
e morre. E esse é o terceiro e último final que eu mostrei aqui pra vocês. O primeiro final foi aquele lá que eu falei lá no início do vídeo, quando você tem a escolha entre ficar com ela e descobrir o que tem no armário. E resumindo, nesse jogo não existe final feliz. Você estava destinado a ficar dentro desse jogo pra sempre, desde o primeiro momento em que pisou aqui. Até porque, assim como na vida real, nem sempre as coisas dão certo, e esse é o seu fim. Enfim, meu povo, isso foi Misai. Pra ser bem sincero, eu nunca imaginei estar trazendo um jogo anime aqui pro canal. Quando eu bati o olho nele, eu pensei que ele não ia ser bosta nenhuma, mas é um jogo muito bom. Eu tava varrendo na internet e vi muita gente falando que ele merece o Gold Indie de 2025, e pra ser bem sincero, eu também acho. O jogo tem uma variabilidade muito grande em puzzles, que é muito difícil ver em jogo AAA por aí, pra ser bem sincero. Puzzles que não são feitos para serem difíceis, e sim para serem legais. Falando sério, tem até um jogo de tiro lá no meio pra fazer homenagem a outro jogo. A única coisa que destrói o meu coração nesse jogo é que ele não tem um final feliz. Mas enfim, meu povo, é isso. Obrigado por tudo, meu nome é The One, e até a próxima.